Muito bem, estamos ao vivo em mais uma noite aqui no YouTube, no canal da Fernanda Vidigal, com o seu querido convidado e parceiro no trabalho do Tarotflix, Gil Moura. Então, a gente está aqui hoje, né, terminando a nossa caminhada através dos 22 arcanos maiores e no projeto do Tarotflix, para que você possa estudar, pensar, discutir, né, os 22 arcanos maiores, eu sempre dei sugestões de filmes e letras de música. E aí a gente juntou a fome com a vontade de comer e a gente criou o Tarotflix para vocês poderem também compartilhar dessas ideias, debaterem, colocarem mais, tirarem, concordarem, não concordarem. Vai ficar na web, né? Fica à vontade de todo bom tarólogo, tarotista, simpatizantes e afins. De qualquer forma, além do meu boa noite, a gente hoje vai estar com uma dobradinha com mais um tantinho. Então, quem ficar por aí vai estar ouvindo então nossa apresentação do julgamento do mundo, entrando pelo louco, e ainda vou dar um pitaquinho bem pequenininho sobre as previsões 2022 no final da nossa conversa, que vai terminar tarde. Tarde, como sábado é, tarde a gente pode terminar e está tudo bem com isso. Né? Então, vou me preparando aqui, vou deixar o Gil fazendo boa noite dele enquanto eu me organizo. Vamos lá. Então, boa noite para todos, sejam muito bem-vindos ao Tarotflix, ao último Tarotflix do ano de 2021. E a minha mensagem para vocês é para falar, né, que o louco fez essa jornada, né, até vai chegar no nosso arcano mundo, e ele renova, né? E ele renova ciente que ainda há muito que aprender, que tem que renovar tudo, tem que voltar lá atrás para que ele consiga mais um pouquinho de evolução. Ele aprendeu muito, mas ainda tem muito a aprender. Então, a gente está em aprendizado sempre. Que vocês possam acompanhar conosco esse momento tão gostoso. Sejam muito bem-vindos para o último Tarotflix. Hoje, sábado, 27 de novembro. Aí, valeu. Beijo. Vamos nós. Já estamos aqui então. com Oi, Lucas Santos, dando boa noite para a gente. Boa noite, boa noite. Muito bom. Então, vamos começar a nossa apresentação. Né? Nós temos aqui 58 minutos cravados. Então, chegando no final dessa jornada, estamos no 20º. Então, estamos no 20º arcano, um arcano de retiro, um arcano de reavaliação, um arcano que normalmente nos faz pensar na avaliação final da nossa jornada, aquele momento de revisão, a última passada de olhos antes de uma grande prova, o último andar ou caminhada que se faz meditativamente antes de falar verdadeiramente com o mestre, né, ou com aquilo que seja a grande finalização de um período na vida. É um arcano adverso, um arcano que às vezes faz a gente achar que ele possa ser muito negativo, mas nem sempre, né, Gil? Sim. É o despertar, né? Isso. Como você trouxe aqui, quer ler essa daqui? A vida é um eco. Se você não está gostando do que está recebendo, observe o que você está emitindo. Buda. Pois é. Segue o nosso cineminha, segue as nossas conversas de cinema. Então, a gente começa fazendo uma homenagem a um trabalho maravilhoso
né, no mínimo, uma das nossas obras-primas dentro do cinema nacional, com todos os atores envolvidos, como o Selton Mello, o Matheus Nattergale, a Fernanda Montenegro, né, que é o Alto da Compadecida. Um filme minimamente delicioso, uma comédia leve, engraçada, ao mesmo tempo conceitual, cheia de questões, né, para a gente pensar, para a gente analisar, e um trabalho primoroso de cada um desses nossos atores, né, presentes e fazendo realmente a grande diferença. Só sei que foi assim, como dizia esse personagem, né, não, Gil? Sim, sim. Foi filmado na Paraíba, né? E ganhou muitos prêmios no cinema. Muito legal. Não ganhou muitos prêmios, ganhou uma apresentação muito bonita, que é esse painel, né? Ganhou um trabalho, foi um trabalho todo muito cuidado. Então, vale a pena, porque no arcano do julgamento eu posso partir dessa ideia, né, de eu ser aquele que vai ser julgado lá pelo alto, pelo altíssimo, pela divina presença, pela divindade, pela natureza, né, pelos meus atos, por mim mesmo. E, querendo ou não, também cabe muito bem a música, né, Sou Caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, do Renato Teixeira. Porque é desse lugar nordestino mais adverso, mas de todos os lugares de adversidade que um solo e uma nação possam ter, que vem a força da carta do julgamento. Então, a carta do juízo final é exatamente os anjos com trombetas, né, e três seres que levantam dos túmulos ou das catacumbas, como se fosse um momento de juízo final. E aí vem a letra que cabe tão bem aqui: é de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo, é de laço e de nó, de gibeira e giló, dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida. Então, aqui tem esse lugar do quantas raízes, né, na carta do julgamento nos levam a lugares outros, ou nos mantém nos mesmos lugares, nas mesmas entradas e saídas. E mesmo um filme tão futurista quanto Blade Runner, né, O Caçador de Androides, você tem esse lugar que traz o outro lugar. Então, tudo aquilo que gera passado, presente, futuro, passado, presente, futuro, né, e que gera esse circuito ligado ao passado, aquilo que virá para o futuro, o que fomos daquilo que seremos, né, e esse jogar para diante num filme belíssimo, né, com uma trilha sonora que a gente tentou de tudo, mas é impossível trazê-la aqui, mas que a gente super recomenda, né, não, Gil? Sim, esse filme foi de 82. Esse filme me marcou muito na minha juventude, justamente por causa dessa cena final, aonde, né, o Rutger Hauer, o androide, diz, né, eu vi coisas que vocês não imaginariam. Naves de chamas no Largo de Orion. Eu vi raios brilharem na escuridão próximas ao portal de Tannhauser. Todos esses momentos se perderam no tempo, como lágrimas na chuva, hora de morrer. É muito lindo isso, né? A lágrima na chuva se confunde, né? E às vezes nós não damos valor às nossas memórias, mas o filme fala das memórias dos nossos ancestrais, né? De como eles não tinham memórias, eles não tinham um passado, né? E o filme tem essa temática muito interessante. Isso. Assim como Em Algum Lugar do Passado, né, é outro filme que vai... A gente é meio fã dele, então vocês vão reparar que no Tarotflix não é a primeira vez que ele está aparecendo, e a gente sabe disso, mas é um filme definitivamente que toca esse lugar do coração, esse lugar onde o passado vem ao futuro, que vem ao presente, a linha do tempo, quem chegou antes, quem vem depois, né? Não, Gil? Tem uma passagem que eu conversei com a Fernanda, que é do relógio, né? Eles chamam de CTC, que, na verdade, a linha do tempo do filme fala desse relógio.
É como o ovo e a galinha. O relógio não se sabe onde o relógio apareceu e onde ele terminou. É linda essa história, né? Uma história de amor. Ele é um gancho, né? Ele é um É. gancho muito interessante dentro do filme. E aí, você vai começar? Não, canta você. É? É. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o nosso amor por vocês que estão nos assistindo. É isso aí, muito amor nessa causa, gente. A gente tem muito amor no coração do que a gente está fazendo, quem está assistindo, quem vai assistir depois, super bem-vindo, aquele que chegou agora, não tem problema. Então, um filme lindo, um filme cheio de romance, de amor entre o velho e o novo, esse encontro maravilhoso, os atores tão bonitos. Aproveitando esse... Fernando, eu estava vendo uma pesquisa aqui com o Johnny Barry, que fez a trilha sonora linda, né, desse filme, e ele perdeu os pais quando ele estava preparando a trilha sonora. Então ele jogou toda uma pungência, um sofrimento, uma dor, né? Que o filme fala dessa perda, né? Desse amor que se perde e depois se reencontra. A trilha musical é maravilhosa. Então ele estava né? muito inspirado, que ele estava vivendo um momento de dor, né? Ele colocou toda aquela dor na trilha, por causa da perda dos pais. Johnny Barry, o nome do E aqui você deixou uma das perguntas bonitas, né? Se eu pudesse voltar ao tempo, o que eu faria diferente? Isso é um lugar difícil, né? Que tem a ver com os nossos arrependimentos, daquilo que a gente não fez, gente. A gente se arrepende do que não faz. Daquilo que a gente faz, a gente até se arrepende, mas não dói tanto. É verdade, né? O que não faz, não dá para voltar, né? Esse filminho, esse curtinha, é a coisa mais linda do mundo, lindo. Da Helena Hilário, diretora de Umbrella, e que super recomendo, tá no YouTube, tá nos canais, assim, e é exatamente o que uma Umbrella ou Umbrella, né, seria, na verdade, o guarda-chuva. O que é um guarda-chuva nessa coloração tem a ver com esse menininho e a sua história e a sua emoção. Como isso vai marcar a sua história de infância e como a história de infância, então, vai controlar aquilo que vai ser a sua história de vida. Então, dentro desse lugar, né, tem todas as ligações desse guri, né, com a história dele lá atrás, e não vou dar spoiler, né, gente? Não vou, né? Vou convidar você a poucos minutos de assistir tão rapidamente Umbrella ou o Guarda-Chuva. Ele fala que, né, você não consegue controlar tudo ao seu redor, e tudo bem. É isso aí. Tá tudo bem. O tá tudo bem é bem bacana, né? É. Da mesma forma que tá tudo bem é falado em 3 línguas, com 3 visões, de 3 formas diferentes, num dos livros mais emocionantes que eu li, num período da minha vida onde também fez muito sentido, né? E depois veio o filme que, na sua singeleza, né, tentou ser primorosamente fiel ao livro. Então, às vezes, as pessoas saíram sem compreensão, e aí eu convido quem não compreendeu A Cabana como filme, que compreenda lendo o livro. Né? Eu acho que é um binômio muito bom, porque foi aqui pela primeira vez que eu vi a ousadia de você transformar 3 personagens para poder falar de Deus. Né? Então, essa mulher negra maravilhosa, né, a japonesa, incrível, né, e o rapaz, tipo, meio árabe ou meio latino, né, enfim, comum, moreno, e todos eles podendo conversar com essa dor, com essa dificuldade de aceitação, né, que esse homem vai ter pelo destino que se apresentou na vida dele. Então, é um filme baseado num best-seller mundial, que é o livro da Cabana, né? E aí você tem a Sam Worthington, o Octavia Spencer e o Tim McGraw.
Se a Fernanda permitisse, eu tinha só uma reflexãozinha para Claro, fazer, claro. que é o seguinte, todo mundo foca muito na questão da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? De Jesus, Deus e do Espírito Santo. Mas existe uma passagem nesse filme onde há um julgamento. E a atriz Alice Braga, brasileira, é quem faz a sabedoria. Ela convida ele a subir e sentar no trono para julgar. E ele fala, eu julgar? Ela falou, você julgou sua vida toda, você julgou as pessoas pela cor, pela roupa. E aí ele vai e se senta. E aí ele vê uma cena, um homem espancando a mãe e o filho, a mulher e o filho. E aí ela pergunta, você culpa esse homem? Sim, eu culpo. E você culpa essa criança? Não, a criança não tem culpa. Essa criança é seu pai. E aí ela pergunta, você culpa Deus? Ele diz, culpo Deus porque levou minha missa, levou minha filha. Aí ela coloca os dois filhos dele visualmente do lado dele e fala, escolhe um para ir para o inferno e um para ir para o céu. Eu não posso, e nem Deus pode. E ela fala, você quer a promessa de uma vida sem dor? Isso não existe. Então, isso assim, é fantástico, toda essa reflexão, não tinha como não falar disso, porque a gente foca muito na questão que tem muitas mensagens com Deus, com Jesus, mas essa cena com a sabedoria me marca muito, como ensinamento, né? Da gente estar julgando as pessoas, né? Entender que Deus é Deus, né? Ele ama seus filhos, ele ama aquele que é errado e aquele que é certo. O mais bacana aqui é mostrar, eu acho que a singeleza do trabalho é mostrar as figuras tão diversas quanto é a natureza, né? E o brilhante movimento da personagem que faz o Espírito Santo, né, de estar colorindo esse jardim de coisas, né, de como a natureza é um jardim que a gente sempre pode estar plantando, fazendo, cuidando, né? Então, no momento do desfecho final do filme, quando eles conseguem então trazer paz em um lugar, né, para a menina, é quando realmente nasce mais uma árvore, né? Nasce mais uma presença vegetal de força. Isso é bem bacana. Lindo, cheio de símbolos, muito bonito. Fernanda comentou sobre essa promessa, né? E eu botei essa frase por sua causa. Você falou da cena que mais te tocou, foi essa promessa que ela faz ali, ele de ser feliz. Exatamente, o filme todo, simples. Na verdade, o final do filme, né, o que marca o filme, é a promessa que os dois fazem um pouquinho antes de ele afundar, de que ela morreria quentinha, numa cama quentinha, que ela iria cavalgar todos os cavalos, que ela iria fazer todas as viagens, que ela estaria em todos os lugares aonde os dois poderiam estar, que ela estaria. E é disso que ela vai pontuar e pautar a sua vida, no começo, no meio e mesmo no ato final de lançar o diamante de volta para o mar, como quem diz, eu fiz, eu cumpri a minha promessa a você. Eu fiz tudo aquilo que nós faríamos juntos de um jeito ainda melhor. Eu vejo ao jogar esse diamante, é uma libertação, né? Você chega num nível, né? Nada pode ser mais importante do que a vida depois da morte, né? O que ela ia conviver, merecer, né? Com isso. Quer dar uma lidinha aqui no espelho meu? Simples coincidência, mera fatalidade ou a morte de centenas de pessoas em desastres aéreos, tsunamis, terremotos, seria algo já planejado antes mesmo de o espírito reencarnar? É uma pergunta, né? Depende do que você leva. É uma pergunta que a gente não sabe responder, mas a cena responder, final, né, quando ela então também se despede e retoma o seu lugar junto a todos aqueles que eram da embarcação. Estavam todos aguardando para seguirem os seus caminhos, né? Essa história ou se encerrar ou começar de novo, não sei, né? Como é que seria. Então, porque é isso, né? Dentro de um lugar que se acredita nesses compassos de reencarnação, a gente teria as reencarnações coletivas também, né? E que fazem parte,
onde talvez como grupo a gente se espere uns aos outros. A gente faz parte, talvez, de egrégoras pequenas, médias e grandes, né? A gente não sabe de verdade. Não sabemos, né? E o julgamento sempre faz essa pergunta: o que lá do passado, né, tem alguma coisa? E aí a música do Chico, né, todo o sentimento, ela cabe bastante aqui. Quer começar, Gil? Não, começa você. Tá bom. Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Pretendo descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez, que recolhe todo o sentimento e bota no corpo uma outra vez. Prometo te querer até o amor cair, doente, doente. Prefiro não partir, o tempo de poder a gente se desvencilhar da gente. Depois de te perder, te encontro com certeza, talvez num tempo da delicadeza. Fernanda? Completa aí, Fernanda. Onde não diremos nada, nada aconteceu, apenas seguirei como encantado ao lado teu. Essa é a nossa homenagem ao Titanic, né? Almas Gêmeas e Sucessora já é a nossa lembrança querida dos trabalhos que foram em novelas brasileiras, levados, então, como contos, ou como livros, ou como histórias, ligadas a esse tempo anterior, onde as almas se juntam, né? Fazem as suas voltas, os seus retornos, ou um tipo de pacto de vou te ver de novo. Né? Então, aqui tem Quando Eu Te Vi, esse eu deixo totalmente para o Gil, que é uma música que eu não tenho, né, grande lugar no meu repertório. Ela diz assim: voa, minha ave, voa sem parar, viaja para longe, te encontrarei em algum lugar, permaneço em ti, como sempre foi, mais perfeito e mais fiel. Mesmo sozinho sei que estás perto de mim, quando triste olho para o céu. É isso. Muito bem. Quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, sonho aconteceu. É isso. Lindo. Na Sucessora, a gente já tem um trabalho. Você quer falar um pouco? Isso aqui é um pouco mais da tua geração, né? Sim, primeiro que, na verdade, isso é um livro e é um filme famoso, que é Rebeca, a Mulher Inesquecível, né? A Joan Fontaine, que fez esse papel lá atrás, né? E aí a Globo, ela vai e lança a novela, que foi de muito sucesso. Natália Timber como a governanta, né? Aterrorizando a Suzana Vieira o tempo todo, né? E a novela é belíssima, e fala do chorinho, que a Fernanda adorou quando eu trouxe. Tão gostosinho, porque assim, isso é Mara Leão, né? Isso é coisa. É. Aí eu entro como. Eu cantei isso na Vitrolinha Laranjinha da minha infância. E era uma coisa fácil de aprender com a primeira musiquinha no violão. A quem me dera o meu chorinho, tanto tempo abandonado. E a melancolia que eu sentia quando ouvia ele fazer tanto chorar. Daí nem me lembra tanto, tanto. Todo o encanto de um passado que era lindo, era triste, era bom, igualzinho ao chorinho chamado Odeon.
né? Então isso é uma delícia. Delícia. Eu achei uma Muito delícia, gostoso, adorei. gente. E as pessoas às vezes valorizam o antigo, né? Mas tem tanta coisa linda, não pode se perder. Aí o Céu Pode Esperar, outra pérola do seu lugar, que eu lembro até pouco, eu não tive chance de rever. Vou pedir para você contar também, porque é um filme lindo. Rapidamente, né? O emissário de Deus, de São Pedro, para buscar uma alma, né? Acontece um acidente com o ator principal dentro de um túnel e ele leva a alma errada. Chegando lá, ele levou a alma errada, ele reclamou e Isso. voltaram, né, para trazer ele de volta. Só que ele já estava enterrado. E aí onde vai botar o corpo dele, a alma dele, que corpo? E aí vai É o um drama, filme, né? a Mas é um drama chance que bom. ele tem de voltar, né, e de fazer o que ele queria, né? Ele tinha uma missão. E é muito lindo, muito bonito, muito Assim como o comovente. filme Meg Ryan com Tom Hanks, né? Tom Nossa, esse Hanks é ótimo. filme E, né, Sintonia de maravilhoso. Amor, né? Outro trabalho também super especial desse lugar que a gente tem saudade, desse lugar, saudade de um tempo bom, saudade de como era antes, saudade de como a gente se amava ou como a gente se amou, saudade de um tempo que já passou. Então, uma das palavras que eu acho que é bem-vinda para falar no nosso querido julgamento é a saudade. E como a gente gostaria de ter os reencontros, rever. Então, os encontros no final do Lost me fez lembrar aqueles encontros que eu tenho da turma de formatura do colégio, da turma de formatura da faculdade, aqueles revivals que a gente gosta, né, de ter lá do começo e depois do fim, né, de como a gente tem um lugar enganchado lá no começo da nossa história. Isso me faz lembrar Tem um o sabor de biográfico. juventude, né? Você parece que renova, que você volta ao passado e aquilo te traz uma sensação de juventude, né? É muito Porque interessante. lá eu vivi grandes coisas, Grandes talvez, coisas, né? né? Então eu posso recuperar do meu passado as coisas que me são importantes. Da mesma forma que no filminho Up, tudo se transforma, né? O passado acaba sendo, primeiro, uma arapuca e uma prisão, até que ele se vê obrigado a sair disso, né? Porque quando a dor te paralisa e você acha que não tem nada mais para viver, o destino te apresenta uma nova jornada. E aí, quem sabe, nessa nova jornada, seja chegar naquele lugar que a gente falou que ia juntos, ou chegar num objetivo que a gente falou de viagem que faríamos, né? O que a gente deixou ou combinou com aquele que nos deixou? Quais são as coisas ainda para realizar? Uhum. Enquanto a vida, né? A gente tem que vivê-la, Enquanto a né? Por vida, mais que a nos doa, aventura a continua. aventura continua, né? Por mais que nos doa, A mas aventura da vida continua, mesmo que seja sombria e difícil, né? Como possa ser também engraçada e divertida, como no filme Ghost, né? Que muito. tem um lado romântico, tem um trabalho super bonito, é Super um lindo. casal apaixonado, tem a Woody Whooper maravilhosa fazendo o papel da médium no meio, né? Fazendo a intercomunicação, então, desse passado com o presente, assim como no trabalho da Vanderleia, que o meu querido parceiro trouxe, né, que foi muito falado na época, que essa teria sido a música que ela dedicou, né, ao filho que ela perdeu. Então, e que por conta mesmo disso a gente trouxe um pouquinho. Foi assim, eu vi você passar por mim, e quando para você eu olhei, logo me apaixonei. Foi assim, o que eu senti não sei dizer, só sei que pude então compreender que sem você, meu bem, não posso mais viver. Então, muitas vezes no Arcano do Julgamento, trabalho lindo dessa moça também, sim, a gente a homenageia dentro do Sim. nosso percurso, né, com o devido Fecha com carinho. chave de ouro, né? Porque falamos do Roberto, do Isso. Erasmo, faltava falar dela. E, claro, tem sempre um filminho bacana, e o Coralina e o Mundo Secreto é uma delícia para falar desse mundo escondido, desse mundo não falado, ou das coisas que ficam assombrando, trazendo medo, ou são apenas grandes aventuras para a gente encontrar um pouco mais sobre a nossa própria história, né? E de que tudo que está lá atrás, às vezes, nos aprisiona e nos impede de viver o novo, a nova aventura. Então, uma gracinha. É uma animação muito linda, vale a pena, né? E essa dá para estar com pipoca, crianças, todo mundo junto na sala,
Já não sei se Esse exatamente. gatinho é meio que um anjo da guarda ali no filme, é Ele é muito bem legal. interessante. E às vezes o filho julga os pais, né? E isso ele vai aprender também que não se deve julgar, né? Tudo tem uma razão. É isso. Então, mas esse julgamento faz parte do Faz parte da processo de vida, do processo, aprendizagem, né? né? E o V de vingança, hein? V de vingança é esse lugar que às vezes me aprisiona lá no passado, ou aquilo que era antes, que não precisa estar de novo. É muito interessante, cabe na discussão do que está dentro do arcano do julgamento. Né? Quer comentar um pouco, Gil? Eu acho que as nossas mágoas, as nossas dores, nós nos sentimos às vezes injustiçados. Nem sempre vamos poder fazer justiças com as próprias mãos e ferir outras pessoas por causa da nossa dor. Mas é o que acontece, né? Ele opta por isso, né? Ele opta por se rebelar, por se vingar, né? Das dores dele. E aí, aqui eu fiz um concerto que desacertou um pouquinho, né, o trabalho do Gil, mas eu quero que o Gil leia essa primeira parte, nem que você não cante, né, que você apenas declame um amor para recomeçar do Frejá, mas que tem tudo a ver com o arcano do julgamento. Eu te desejo não parar tão cedo. Por toda a idade tenho prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. E o que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda exista amor para recomeçar, para recomeçar. E aí tem: eu te desejo muitos amigos, mas que em você possa confiar, e que tenha até inimigos, para você não deixar de duvidar. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. Né? Então, É esse é tudo a um ver, lugar né? do Um Frejá lugar do muito a ver julgamento. com o julgamento. É. Né? Aqui, o Tony está mandando um beijo para a gente aqui, dando boa noite. Tony, beijo para sua esposa, né? E um abraço para mim. Beleza. Recebemos. Beijo aí, beijo aí, beijo aí. Aí tem um filmaço, eu sou apaixonada por ele, então eu sou suspeitésima, né, Gil, para falar, que é A Máquina do Tempo, porque toda a história, né, da busca desse inventor, né, desse cérebro, dessa figura, tentando fazer a máquina do tempo, indo então viajando no tempo, encontrando não o que ele esperava, mas o que foi possível encontrar nesse trajeto. Então, onde você realmente vai parar com a máquina do tempo e como, de repente, ela te convida a fazer novas escolhas, novos enfrentamentos. Nem sempre a gente consegue voltar no tempo para aquilo que a gente pensou que seria, né? Então, a música com Gil Pearce, com a Samantha Mumba, com Jeremy Irons. Não são grandes, incríveis atores, mas é um filme que faz a gente pensar muita coisa. Aí o Gil trouxe esse portal lindo, né? E uma pergunta que parece que tem chineses construindo a máquina do tempo, ainda temos pesquisas sobre isso, né, Gil? De como atravessar o tempo, como virar o tempo, como É o que eu ir do falo para a passado para o Fernanda da história do futuro. reformador do mundo, né? Existe um filme chamado A Mosca, né? Que ele tentou desintegrar a pessoa e trazer para outro espaço, né? Só que quando ele trouxe, ele conseguiu, só que veio, a mosca estava lá dentro e veio uma parte da mosca junto. Então, será que vale a pena a gente... Bom, o homem pensa, né? O homem tem a cabeça, quer construir, quer ter suas Então, e aí ideias. a gente entra no De Volta para o Futuro, que para quem passou por essa trilogia, essa saga do De Volta para o Futuro, nunca imaginou ver uma série de coisas inventadas, criadas, né, que pudessem chegar até aqui. Então, essa volta para o futuro é algo que volta, que circuita como uma coisa que começa e não termina. Como Indiana Jones, né? E a última cruzada, que parecia que não ia ser a última nunca. Então, essas coisas que vão e pegam do passado e volta mais uma vez e retoma, e parece não ter fim, como um círculo, uma espiral, um circuito,
né? Tem muito a ver com o Arcano do Julgamento, com esse ator maravilhoso, com esse trabalho que foi uma delícia assistir cada um no seu tempo, cada um com uma proposta, né? E todos carafunchando nas coisas antigas. Então, isso realmente é bem gostoso de ver. Entre 81 e 85, a gente teve aí as histórias aí do Indiana Jones. Tão velhinhos, né? Essa aventura, né? Isso. E aí tem uma música de um cara que já está aí no céu com os anjos, né? Que é o Charlie Brown, né? Que a letra em si tem muito a ver com o Só os Loucos Sabem. Então, tem esse lugar de você ter a dor, de ter a dificuldade e de ter as questões que eu tenho que deixar para trás e também de poder seguir para frente. Então, eu vou declamar porque, querendo ou não, cantar como ele, só ele, né? Então, agora eu sei exatamente o que fazer. Bom recomeçar, pode contar com você, poder contar com você, pois eu me lembro de tudo, irmão. Eu estava lá também. Um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar a emoção, já que estava ali só para observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é impossível sem perder a razão. Você vai, Gil? Lindo, né? Não, pode continuar, está tão lindo pela tua voz. Mas para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E disso os loucos sabem. Só os loucos sabem. Disso os loucos sabem. Só os loucos sabem. Toda positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta. O medo cega os nossos sonhos. O medo cega os nossos sonhos. A letra é primorosa, ele cantando, mesmo sendo um garage, fica muito bom como som. Eu gostava muito dele, tá aí, era fã, mesmo com todas as dificuldades. E aí vem a turma do efeito borboleta, porque quando a gente está falando do Arcano do Julgamento, a gente tem essa vivência do efeito borboleta. Só que tem efeito borboleta 1, efeito borboleta 2, efeito borboleta 3, tá? O melhor mesmo é o número 1. Mais sim. intenso, bem trabalhado, incrível, né? É o efeito borboleta, o primeiro. Mas, de qualquer forma, o segundo continua a conversa e o terceiro termina, tal. É para você rever alguns conceitos. Mas que é a história, né, na física, de você ter o passado que afeta o presente, que afeta o futuro, que afeta o passado, que afeta uma coisa afeta a outra. A gente fez a pergunta, né, se faríamos alguma coisa diferente, mas a gente vê nesse filme que quando você tenta consertar, piora. Na verdade, entra para o aleatório, você não sabe. O aleatório, Você não sabe o que vai acontecer, é uma caixinha de surpresa. Exato. Uma caixinha de surpresas que às vezes você pode antever ou entender de alguma forma, que nem no filme romântico e lindo, que é o P.S. I Love You, né? Então, assim, onde ele vai deixando uma sucessão de cartas antecipando a própria morte e que depois ela vai lendo cada uma e vai recebendo sempre no final de cada uma P.S. I Love You. Né? PS, é um exemplo de amor, né? Porque o que ele queria, na verdade, é que ela fosse feliz, que ela pudesse amar. Não havia egoísmo no sentimento dele. Ele tinha que ir, mas ela ia ficar, né? É muito Exatamente. lindo. Ele vai tentando fazer com que ela se despreenda. Se volte à vida, né? Isso, volte à vida, volte se a viver. libere. E aí vem a música da Marisa Monte, né? Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Hoje eu contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. É um espelho sem razão. Quer amor, fique aqui. Meu peito agora dispara. Vivo em constante alegria. É o amor que está aqui. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Né?
Fica o meu I love aí pro meu Amor, amor que I está love assistindo, né? you. Amor cura tudo, gente. Amor cura Lindo, tudo. né? E aí tem a história da partilha, que o Gil também é meu grande parceiro, né? Eu trago coisas, ele traz coisas. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Tinha muita coisa falada. Você quer contar um pouco? Porque esse é um trabalho que você trouxe. Sim, uma peça teatral famosa, a Partilha, que foi escrita pelo Falabella, e a gente teve esse grupo de atrizes maravilhosas, são 4 irmãs que vão falar do passado, vão resolver assuntos do passado com a morte da mãe, né? E depois, mais tarde, teve o filme com a direção do Daniel Filho, com outras atrizes também maravilhosas, brasileiras também, todas, e falando dessa questão, né? Do passado, da família, né? Que também tem muito a ver com o julgamento, né? Então, o que cada um acha que merece quando tem que receber a sua herança, né? Pois é. E aí, falando de herança, a gente tem um filme, né, super gostoso de época, que é o Arthur, o Milionário, né, tanto um quanto dois, inclusive por estar junto com a Liza Minnelli, o Dudley Moore, né, então ficou uma dupla linda na época, e essa dificuldade de eu escolho pelo amor ou escolho pelo dinheiro, né? Uma trilha sonora maravilhosa da época, Verdade. né? E 2 grandes atores, né? A segunda versão não é como a primeira, não é tão bonita, mas também tem seu valor, os atores são Que foi bons. com Arthur, com o Russell Brand, né? É. Arthur, e agora já numa versão mais aqui, mais atual, né? Mas também falando dessa questão de Dessa voltar mesma para temática, trás, né? exorcizar as coisas de trás, faço, não faço, né? E aí o Gil trouxe essa música que é linda como letra, né? O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. O mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. É É isso. isso. É o Lindo, lindo, juízo né? final. Então, é o juízo final, Apocalipse. Estamos no final dos tempos. O que a gente tem que fazer com isso? O melhor que a gente sabe fazer. E o filme Amor Além da Vida tem exatamente essa proposta, esse trabalho primoroso, né, desse meu querido ator, quando ele vai lá para o fundo do mundo que a gente concebe como purgatório ou como inferno, né, tentando resgatar a alma da mulher dele, então que acabou se suicidando pela dor de perder os seus filhos num acidente de carro. De qualquer forma, assistam. É maravilhoso, faz Lindo, parte lindo. do julgamento, essa Uhum. reavaliação, esse olhar, né, de novo, rever as questões. Um outro filme que fala muito, então, desse mesmo lugar, né, do que será que tem depois ou não tem, vivos, mortos, como é essa história das reencarnações. Então, a gente vai ter o filme Os Passageiros, outro, assim, que eu sou fã de carteirinha, né, porque não é o tipo de coisa que se pode contar, a gente tem que descobrir sozinho, quando está preparado. Essa é uma frase, né, justamente no sentido de quando é que você conta para alguém que ele está morto? Ah, não é esse não é o tipo de coisa que você conta assim, né? Você tem que E ir tem fazendo ele um perceber. detalhe nesse filme que ele fala de perdão, né? Porque você tem que aprender a perdoar o outro e a se perdoar. Por isso que muitas vezes a gente pode transformar um karma num dharma quando a gente se perdoa de alguma coisa e perdoa o outro. E às vezes você é tirado da vida sem tempo para isso, e aí você se prende por causa dessa falta do perdão, né? Então esse filme fala um Exato. pouco disso, do perdão, né? Como o perdão é importante. Como a questão de fazer o perdão, ou pelo menos o desligamento daquilo que você já fez, ou que você É, já viveu, que já aconteceu de errado no passado, né? O famoso Ho'oponopono, né? Sinto é. muito, me perdoe, te amo e sou grato, e deixar para lá. E aí trouxemos um filme, Um Olhar para o Paraíso, né? Que eu quero que o Gil possa comentar um pouco.
É uma história também que, na morte, ela fica presa pela forma que acontece, com a tristeza dos pais, né? E ela só consegue se desvencilhar para um novo momento, que a gente vai ver na frente, o momento em que ela consegue seguir a jornada dela depois da morte, depois que tudo mais ou menos se arranja, se entende, né? Para os pais vai ser sempre uma tristeza, uma dor, mas aí ela consegue encontrar o seu caminho de luz, né? Mas ela fica um pouco presa por tanta coisa, por tanto sentimento que ficou, né, com essa morte dela da forma que foi. Aí a gente trouxe um filme, O Sem Limites. Um filme que vai, primeiro, deixar você bastante intrigado ao longo do próprio filme. Ele está falando daquilo que não é limitado, onde o tempo não é limitado, o como trafegar no tempo não é limitado, né, de como as coisas no tempo podem se transformar. E também tem a ver com esse passeio, então, pelo nosso querido arcano, o julgamento. Só com as drogas mesmo para transformar o Brad Cooper num homem feio, né? Porque ele é um homem muito bonito, né? Mas ali a Só, gente vê como que a maquiagem fez, né? né? Ele Foi incrível. envelhecer, né? Muito bem feito. E aí, outro que vai estar falando desse lugar das várias mudanças, né? É Cazuza, No Tempo Não Para. Então é isso, né? A carta do julgamento tem muito a ver com essa noção de tempo. Você quer? Eu vou declamar essa música, Tá bom. tá? Então vamos lá. Você quer a primeira parte ou a segunda parte? Segunda. Tá bom. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara. Cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina está cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não. Não para. Eu não tenho data para comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando uma agulha no palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer. Nas de calor se escolhe é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. É muito forte, né? É, mas é julgamento. É julgamento, é. E aí, a gente traz um filme também forte, também marcante na sua temporada, né, que é Eles Não Usam Black Tie. Eu e o Gil tivemos muita discussão, né, ele que trouxe, e aí eu parei de novo naquele lugar. É um enredo, um roteiro todo, com muitos julgamentos, com muitas questões muito fortes desse pai e desse filho, um trabalho lindo dos dois, né, dessa mãe. As cenas são simples, mas são muito verdadeiras. E aí eu falei, sabe, Gil, você trouxe esse filme para falar das questões pai e filho, das questões das constelações, que hoje em dia eu digo que o arcano do julgamento é um dos arcanos que mais convida a pessoa a olhar para suas constelações familiares, olhar para a constelação sistêmica, olhar para tudo aquilo que está sintonizado no seu campo e historicidade de família, na sua biografia, no biográfico também da antroposofia, né, de sua historicidade. E de que enquanto eu não exorcizo, seja via um Harukai, seja via um sutra, seja via uma yoga, uma meditação, uma constelação, né, algumas coisas parece que se perpetuam para sempre dentro das vivências, né, da nossa história. E aí ele trouxe, né, essa música do Chico, também super forte, né, de uma das peças. Já lhe dei meu corpo, minha alegria, já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta pro desfecho da festa. Por favor, deixe em paz meu coração, que não pode até aqui de mágoa,
e qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota d'água. Pode Super ser a a ver? gota d'água, pode ser a gota d'água. E que bom que o julgamento nos deu a oportunidade da Fernanda trazer um pouco dessa palavra da constelação familiar. Quem sabe alguém que está ouvindo aqui, né, nosso bate-papo informal, brincando, curtindo, que possa brotar no coração, né, uma certeza, uma procura, né, para que esse julgamento dentro de você possa fazer você modificar, né, Eu se acho que é um encontrar consigo caminho próprio, um caminho muito especial, muito né, de especial. Foi libertação. foi uma visão muito. Você teve uma visagem nesse momento, né? Uma coisa muito importante. Eu sinto isso. O Uma intuição. julgamento e os 4 cavaleiros do Apocalipse, essa também, né, é uma cutucação do Gil, boa para a gente falar dessas 4 forças, né? Não que exatamente os 4 estejam no arcano do julgamento, mas estão ali de alguma forma, já que a gente está falando de juízo final, a gente está falando de Apocalipse, a gente está falando do final das contas, mas será que a gente está falando da guerra? Será que a gente está falando da pestilência? Será que a gente está falando da morte? Será que a gente está falando da fome? Né? Então, eu achei lindo ele poder trazer isso como quem traz, né, na presença daquele que cura, naquele que é a presença maior da vida e da divindade, né, essa busca, então, pela transformação dessas 4 forças que, de certa forma, tendem a assolar a humanidade em algum momento da sua história. Eu acho que o julgamento ele nos mostra que nós poderíamos chegar até o julgamento pelo amor, mas geralmente é pela dor que acaba acontecendo, né? Por você ter que encontrar a dor Mas a e gente pode e deve, né, colocar no juízo final uma proposta de bem-aventurança, isso, né, que é perfeito. essa cena que você trouxe, que se nós pudéssemos pensar num mundo novo, num mundo bom, será que teremos essa oportunidade? Shangri-La, Sempre né? temos, Shangri-La, né? o Sempre paraíso. temos uma Shangri-La em algum lugar do nosso coração. Então, Verdade. se a gente fizer bastante força, a gente pode olhar, inclusive, né, de um jeito divertido, e lá vamos nós, aqui temos um assunto do mundo, né, nesse PowerPoint, é isso mesmo? Oi? Você vai deixar esse lugar aqui do bom, que bom, que Você bom, pediu bom, que eu bom. colocasse porque ele fala da cadeia hereditária, que Ah, é seria julgamento, verdade! entendeu? Então Ele estava vamos no lá. mundo. Bom, bom, que bom, bom, bom. É verdade. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Analisando essa cadeia hereditária que me cabe, eu quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez mais pobre, e o motivo todo mundo já conhece, que o de cima sobe e o de baixo desce. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Então, bom, que bom, bom, bom. Será mesmo? Será mesmo? É na carta do Ainda bem julgamento que que a nós gente vai... terminamos o julgamento com esse É, bombonzinho, né? Porque, na verdade, eu isso. fiquei na dúvida. Para mim, era mais o mundo, né? Mas eu acho que está válido. A mensagem foi passada. Eu acho que está bem nesse lugar do que sobe, desce, o que desce, sobe. Será mesmo? E aí a gente segue, lembrando a vocês que a gente está terminando. Que horas a gente tem aí, Gil? Nós estamos com 53 minutos, tranquilos para darmos uma despedida com calma aí, mas daqui mais um minutinho para se despedir da Esse galera. tranquilo que você acha com calma está me custando alguns probleminhas. Então, assim, Ah, que é? bom, 53 minutos, legal, né? 55 acho que deve ser a nota máxima, mas é para a gente poder dar conta de amanhã poder estar publicando tudo isso com tranquilidade. Então, super agradeço a presença daqueles que Gratidão puderam estar com a também. gente no sábado à noite, né? Fizemos o julgamento e dentro de 10, 15 minutinhos, na verdade, às 10h30, para poder lembrar agora são 10h14, a gente vai atrelar, então, o mundo
e depois a gente vai atrelar, então, o Louco. Nós vamos fazer uma trilogia hoje, terminando esse trabalho do Tarotflix. Ele vai à reprise na terça-feira, no horário normal dele, 9 horas da noite, né? E vamos colocando aí reprises ao longo das férias, né? Vocês vão ter oportunidade de estar, na verdade, assistindo isso ao longo das férias, e a gente retoma esse trabalho em fevereiro de 2022, se Deus quiser. Então, um beijo, até daqui a pouquinho. Beijo, Bom descanso namastê. para todos nós. Até. Até.